Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como ajudar nossos maridos nos momentos de dificuldades? No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo sobre eles. Nossos amores, amigos, companheiros, ungidos, nossos príncipes. O casamento é uma bênção, é muito precioso, mas também tem suas aflições. Sabe, quando Jesus disse lá na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, acredito que também dava para trocar ali esse versículo e colocar mais ou menos assim: no casamento tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci todas as dificuldades. Eu me lembro muito bem do meu casamento, do início dele. Deus fez muitos milagres durante o casamento propriamente dito. Nós tivemos a festa dos sonhos, nada disso estava tão planejado e Deus fez coisas maravilhosas. Mas logo no início veio uma tribulação que deixou meu marido bastante triste, bastante desanimado. Isso para mim como esposa doeu bastante. E eu precisava saber como eu podia animá-lo novamente. Então quem sabe você que está aí me assistindo, esposa, que clicou nesse vídeo por causa desse título, está passando por algo parecido. Então eu gostaria de compartilhar hoje com você 5 conselhos que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor me ensinou durante a minha jornada, a minha pequena jornada de casada. O primeiro conselho é: ore por ele. Mas Andressa, eu vim aqui, cliquei nesse botão de play para ouvir tu me dizer que é para eu orar pelo meu marido. Não, eu sei que você sabe, inclusive, eu também sabia que eu já sabia, entendeu? Mas a questão é que parece, muitas vezes, que a gente não dá a devida importância e não coloca a oração no lugar em que ela deveria estar. Quem você acha que é a pessoa mais adequada para orar pelo seu marido? O seu vizinho? A mãe dele? O amigo dele de infância? Nenhuma das alternativas anteriores. Se você respondeu nenhuma das alternativas anteriores, você acertou! Mas agora eu quero a resposta. Quem você acha que é a pessoa mais adequada para orar por ele? 30 segundos para você pensar. Isso mesmo! É você a pessoa mais adequada para orar pelo seu marido. Para eu entender o poder que eu, como esposa, tenho, quando eu oro pelo meu marido, é suado, viu? Muito suado mesmo, porque a gente acha que, como esposa, a gente pode usar de outras estratégias para convencer nossos maridos a mudar. Não, ele se apaixonou por mim pelo meu jeitinho, então eu vou usar o meu jeitinho para ele fazer as coisas que eu quero, né? E acaba que a gente fica usando esse jeitinho e não ora o suficiente e não leva aos pés do Senhor. Mas quando a gente descobre a influência que a oração de uma esposa tem sobre o marido, aí a gente descobriu Jesus. Pare de gritar! Uma vez, o meu esposo, numa situação muito difícil, ele usou essa frase, exatamente essa frase para mim. O que ele quis dizer naquele momento é: Andressa, para de me sufocar, eu quero ficar só, eu quero pensar, eu quero colocar meus pensamentos no lugar, refletir, eu quero ficar só com Deus um tempo. Em tempos de crise, o homem, ele já reage muito diferente que a mulher. Muitas vezes ele quer ficar só, muitas vezes ele quer aquele momento para que ele possa colocar seus pensamentos no lugar, e aí a gente chega com uma série de cobranças. Essa é a tradução para parar de gritar, é parar de cobrar em excesso, parar de cobrar uma resposta imediata e ficar falando, e aí eles não conseguem parar para refazer os seus planos, refazer as suas estratégias. Orando nesse período e vai dar tudo certo. Mude o seu discurso. Recentemente, conversando com outras mulheres, né, a gente percebeu que muitas vezes as maiores reclamações de nossos maridos é a nossa maneira de falar. Muitas vezes a gente tem até razão, como a maioria das vezes, né? Não, tô brincando. Mas a gente tem até razão algumas vezes, mas porque a gente fala de maneira errada, a gente acaba perdendo a razão.
A gente precisa dosar as nossas palavras, a gente precisa ter temperança no nosso falar, a gente precisa ter amor na hora de falar com eles. Muitas vezes, em vez de a gente animar os nossos maridos, a gente acaba afundando-os mais ainda com palavras depreciativas. Ele está num momento de dificuldade e a gente pega e diz assim: sabe por que tu perdeu o emprego? Porque eu te disse para tu não fazer aquilo. Eu te disse. Eu não te disse? Eu não te disse? Eu te disse. Eu te disse. E em vez de a gente animar aquele ser humano a ressuscitar, a gente acaba matando ele mais ainda. A gente começa a dizer coisas do tipo: eu sabia que tu não ia dar certo nisso. Então que tal, em vez de usar palavras de depreciação, palavras de cobrança, use palavras como: não te preocupa, vai dar tudo certo. Eu sei que tu podes, tu é muito capaz. Isso aí foi só uma fase. Daqui a pouco a gente vai estar rindo dessa história toda, glorificando o Senhor. Logo, logo, Deus vai abrir portas. Não te preocupa, Deus sempre tem coisas melhores pra gente, pra nossa família. Deus nunca nos deixou faltar nada e não é agora que isso vai acontecer. Eu confio em você, eu confio em Deus, eu sei que tu podes, eu sei que tu vai conseguir. Não desiste, eu tô contigo, eu te amo muito. Eu tenho outro versículo para trazer para você, que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 11, e diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Palavras certas, ditas em tempos de angústia, mudam rotas. Deixa ele sentir o seu amor. Deixa ele sentir o seu amorzinho por ele. Sabe, nesse momento, naquele momento em que você precisa sentir a pessoa que você ama perto, mas tão perto de você, tão perto, um com você, e ao mesmo tempo respeite seu espaço, faça com que ele sinta esse amor, mas que ele sinta o respeito que você tem pelo espaço que ele precisa. Estou aqui, estou presente, continuo te amando, porque eu não casei com você por causa do seu emprego, por causa do seu carro, eu não casei com você por causa de nada disso, eu casei com você porque eu te amo e porque você é o amor da minha vida. Use a sua criatividade, mas faça ele sentir esse amor. Faça ele perceber que o seu amor não mudou nem um pouco por causa daquele momento de dificuldade. Não exponha a vida de vocês para outras pessoas. A gente tem família, não tem? A gente tem pai, a gente tem mãe, você tem e o seu marido também tem. São familiares, são pessoas que estão ali, sabe, dispostas a ajudar vocês em tudo. Mas não exponha os problemas que você tem enfrentado em casa com seu marido, principalmente se for o problema que tem afetado ele emocionalmente. Não exponha, não saia falando para todo mundo, não saia falando para os seus parentes próximos, para o seu pai, para sua mãe, porque isso acaba expondo o seu marido e vai trazer para ele cada vez mais vergonha. E isso não vai animá-lo novamente. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai conversar com seus pais, nunca vai conversar com seus líderes, com seus pastores sobre algum problema do seu casamento. Claro que você vai conversar e você tem que escolher com quem e sobre o quê. Situações que você considere que seja preciso conversar. Mas nós, como mulheres e como esposas, não caminhamos sozinhas e nós não temos o direito e nem a liberdade de tomar uma decisão dessa sozinha e falar simplesmente para outras pessoas os nossos problemas e expor os nossos cônjuges dessa forma. Sabe qual é o recado que você passa para ele quando você começa a expor a sua vida para as outras pessoas? Você não foi capaz de resolver os problemas? Então, fui procurar quem pode resolver para mim. Você está passando um recado para ele de que você não confia que ele pode resolver. E sabe a coisa que ele mais precisa agora? É que você confie nele plenamente, mesmo quando nem ele está confiando. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse bate-papo, dessa troca de experiência, comenta aqui embaixo, tá? Coloca aqui nos comentários também qual a sugestão que você me dá para a gente fazer o papo de casado. E também, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. E lembrou de uma amiga sua que está passando por algo parecido, compartilha. E se você também gostou dos assuntos desse canal, se inscreva. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!